A graça e a paz, meus amados irmãos, glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, conseguimos nos reunir aqui mais uma noite para juntamente nós estarmos dando início a esta reunião, pois Deus ele vem falando nesses últimos dias conosco e é um prazer eu trazer aqui para vocês aquilo que o Senhor tem posto no meu coração. É muito gratificante quando nós nos reunimos aqui para falar do amor de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram neste canal. Quero agradecer a todos que estão chegando neste momento para assistir, para ouvir mais este áudio, aqui esta palavra de Deus para o seu coração. Sejam todos bem-vindos. E, amados, eu quero aqui apresentar um assunto muito importante para nossas vidas, pois muitas pessoas acabam esquecendo da misericórdia, né? E acabam tratando as pessoas muitas das vezes de uma forma assim meia rústica, meio rude, né? Um para com os outros. E a Bíblia aqui ela vai nos trazer um ensinamento muito interessante aqui para nós nos dias de hoje. Se nós quisermos sermos abençoados, quisermos receber as bênçãos do Senhor em nossas vidas, nós temos que seguir conforme está escrito nesta palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque assim o próprio Senhor Jesus, ele falara ali no deserto para Satanás, foi com a palavra que ele venceu a Satanás. E muitas vezes o inimigo ele vinha até com a própria palavra querendo entristecer, querendo desanimar o nosso mestre, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus rebateu com a própria palavra dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aqui conhecer mais uma porção aqui para nossas vidas, pois o Senhor tem nos abrido nossos olhos nesses últimos dias para alguns assuntos, e nós vamos aqui estar mostrando os benefícios para aquelas pessoas que fazem o bem para outros, que eles recebem o benefício de Deus, recebem uma ajuda de Deus, uma salvação do Senhor, não só para ele, mas para a sua família. E nós vamos estar vendo aqui o que nós devemos praticar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E começando por Salmo 41, versículo 1 a seguir, vai nos dizer: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livra no dia do mal. Vejam só, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa! Quando você deixa o seu orgulho de lado, quando você larga de lado a prepotência, o rancor, o ódio, louvado seja o nome do Senhor. Quando você pratica o bem sem olhar a quem, como diz as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, quando chega o dia da adversidade, o dia do mal na sua vida, o Senhor te livra. É o que diz aqui: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, certo? O Senhor o livra no dia do mal, certo? O Senhor passa com você, o Senhor estará sempre te ajudando. Vamos ver aqui no versículo 2, de que é que o Senhor vai livrar. O Senhor o livra e o conserva em vida.
Olha só, será abençoada na terra e tu não o entregarás ao desejo de teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz assim: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o homem piedoso, o homem que faz, o ser humano, falando homem, ser humano, homem, mulher, faz uma boa ação, ajuda, socorre as pessoas que estão do seu lado, no momento em que as pessoas estão precisando, não é apontar o dedo, julgar, pessoas que usam muito aquele versículo que o salmista falou: fui moço e estou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E ele se vale desse versículo para não ajudar ao necessitado. Mas aqui a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que atende ao pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós atendemos ao pobre, o Senhor, Ele nos guarda. O Senhor, Ele tem bênçãos para a sua vida. O Senhor, Ele te guarda, ainda que você passe pela enfermidade, mas o Senhor te sustenta no leito. Louvado seja o nome do Senhor. E não deixa você perecer, porque as misericórdias do Senhor, elas são grandes. E tudo que você faz aqui fica em memória de Deus. E no momento certo, Deus, Ele vai te retribuir. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 diz assim: eu disse: Senhor, tem compaixão de mim, sara a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor, pois pequei contra ti. Louvado seja Deus. Mesmo que houver pecado na pessoa, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, na obra que você fez, eu quero frisar aqui uma coisa com vocês. A Bíblia, ela nos afirma que obra nenhuma salva o ser humano. A obra, ela é, louvado seja o nome do Senhor, uma prova da sua fé. Louvado seja Deus. Mas não que as obras venham salvar, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, dá uma redenção, uma salvação da sua alma, mas o Senhor, Ele leva em conta no dia do mal, quando estiver passando essas adversidades, o Senhor vai olhar os benefícios que você tem feito para os pobres, para as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que estavam necessitando em sua volta, e Deus irá te dar a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 6 de Josué, louvado seja o nome do Senhor, que uma mulher, juntamente com toda a sua família, elas foram salvas, porque ela ajudou os espias que foram enviados naquela terra, para observar a terra, e ela guardou. E fizeram ali um pacto com aquela mulher, que quando aquela cidade fosse destruída, ela e a família dela estariam salva. E foi o que aconteceu. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele tem livramento para a sua vida. Quando você ajuda o reino de Deus, ajuda alguém que está envolvida com o reino de Deus, ajuda pessoas que muitas vezes você nem sabe quem é, mas o Senhor, Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, para a sua vida, essas bênçãos, esses livramentos, essa salvação, porque você tem feito uma obra, tem ajudado alguém que está empenhado na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Você que às vezes vocês não podem ir fazer missões em outros países, em outros estados, mas com as suas atitudes, com as suas cooperações, com as suas orações, intercessões, por essas pessoas que estão dando as suas vidas na obra do Senhor, eu quero dizer que você que tem enviado a sua ajuda, materiais,
as suas orações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu quero dizer que Deus, Ele tem levado em consideração a isto que você tem feito, aos missionários que estão no campo de batalha, que estão na linha de frente, aí que eles largaram tudo, as suas vidas, a sua zona de conforto, para estar fazendo a obra do Senhor. Existem pessoas que estão em países aí que é até proibido pregar a palavra do Senhor. E eles têm que entrar lá com uma profissão, com uma estratégia, louvado seja o nome do Senhor, para se fazer a obra do Senhor. E tem pessoas que têm apoiado, tem pessoas que têm guardado, têm escondido essas pessoas debaixo de oração, debaixo de intercessões. E eu quero dizer que assim como a Raabe, ela foi salva com toda a sua família. Você que está atendendo ao necessitado, ao missionário que está no campo de batalha, em linha de frente, você vai ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem misericórdia daqueles que têm misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue fazendo. Continue não para se bater trombeta, mas continue fazendo para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando você faz alguma coisa em secreto, o vosso Pai Celestial que está nos céus, Ele te honrará publicamente. Quando alguém vê você sendo abençoado, sendo promovido na empresa, quando alguém vê você recebendo várias bênçãos de Deus, saiba que foi algo que você fez para alguém e Deus, você fez no oculto, mas Deus está fazendo com que você receba publicamente e que as pessoas vão ver que realmente Deus é na sua vida. Não precisa nós falar, né, o que estamos fazendo, louvado seja o nome do Senhor, mas o próprio Deus, Ele se encarrega em mostrar para as pessoas que você fez algo, que você tem ajudado ao necessitado, que você tem ajudado ao missionário, alguém que estão precisando lá no campo de batalha. Ouça isso em nome de Jesus. E aquela mulher, né, a Raabe, ela foi salva. Louvado seja o nome do Senhor com toda a sua família. Acabou a cidade, acabou Jericó, mas Raabe e sua família, conforme foram combinados naquele momento, eles foram salvos. Ouça isto no nome de Jesus. Você que está passando por calúnia, por perseguição, por coisas que têm afligido a tua alma, continue firme, não desanime, porque Deus, Ele tem para a sua vida uma grande vitória. Continue fazendo bem, continue guardando os profetas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os missionários, os pastores, continue debaixo de uma proteção, de uma cobertura pastoral, e você verá que Deus, Ele estará trazendo para a sua vida grandes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Romanos capítulo 13, nós vamos ver que quando se obedece às autoridades constituídas por Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem compaixão e Ele ajuda aquelas pessoas que são fiéis, que andam no temor do Senhor. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1 a seguir, nós vamos ver que pessoas, sem saberem, eles hospedaram anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles hospedaram anjos em suas casas. Louvado seja Deus. Por isso que eu falo, nunca deixe de fazer o bem, porque uma hora, uma semente desta que você semear na vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, pode ser uma terra fértil e você vai produzir muitos frutos. Ouça isto no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue fazendo o bem, porque a Bíblia diz que naquele dia o Senhor dirá: tive fome, me deste de comer, tive preso, me visitaste. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, é isso que Deus tem para a sua vida, é grandes vitórias pelos bens que você tem feito aqui na face da terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Então essas pessoas, né, como Raabe e sua família, eles foram todos salvos da destruição. Louvado seja o nome do Senhor, porque fizeram o bem para os servos de Deus que estavam ali. E nós vamos ver também, teve um moço, né, lá no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 22 a 26, louvado seja o nome do Senhor. E este moço teve uns espias da casa de José, e eles foram também enviados para espiar uma terra, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles chegaram ali na cidade, eles viram este moço que estavam passando, né, na entrada da cidade, louvado seja o nome do Senhor, e perguntaram onde ficariam os portões da cidade, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi lá e mostrou para eles, e foi acertado ali, louvado seja o nome do Senhor, um acordo entre eles, que ele e a família dele também seria salvo, por causa desse bem feito que ele fez, por causa dessa informação que ele deu, louvado seja o nome do Senhor. Então faça algo para o reino de Deus, faça algo para aqueles que são enviados por Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você vai ser salvo, que você vai receber de Deus, louvado seja o nome do Senhor, estas bênçãos, assim como aconteceu com este moço, em Juízes capítulo 1, versículo 22 ao 26, louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou, um homem que seria inimigo daquele povo que foram ali saber dele, onde que ficaria a entrada da casa, louvado seja o nome do Senhor, da cidade, e ele foi lá e simplesmente mostrou a entrada da cidade para eles, né, aos espias lá da casa de José, louvado seja o nome do Senhor. E por causa desta ação deste moço, ele foi salvo juntamente com a sua família. Ele poderia ter morrido se ele não tivesse esboçado assim essa vontade de ajudar, de falar, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu quero dizer que tudo o Senhor, Ele tem registrado lá na sua memória, louvado seja o nome do Senhor, no seu livro lá, e na hora certa, Ele vai fazer com que você, aleluias, seja livre de enfermidade, seja livre de perturbação, e o Senhor vai fazer o seu caminho aplanado na sua presença. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Jó, ele era um homem que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 29 de Jó, versículo 1 a seguir, que Jó ele ajudava muitas pessoas. Ele ajudava os pobres, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele ora pelos seus inimigos também, ali no capítulo 42, por aí, louvado seja o nome do Senhor, versículo 7, 17. Ali, olha, Jó, ele fazia muitas obras, era um homem muito rico, a Bíblia nos diz, e ele ajudava muitos os pobres que se chegavam a ele não negava nada. Você viu o que passou? Jó, ele foi salvo, ele foi guardado na enfermidade. Ele passou pela enfermidade, mas Deus estava com ele. Porque a sua ação, quem sabe, a sua ação de ajudar ao pobre, como diz Salmo 41, que nós acabamos de ler, foi que sustentou Jó na enfermidade, sustentou no leito da doença, como diz lá, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 41, que nós lemos há poucos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós fazemos aqui, uma hora nós vamos colher para o reino, nós vamos semear, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos colher. Se não colher no material, nesse mundo material, nós vamos colher espiritual. São as bênçãos, os dons que Deus te dá, livramentos, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, louvado seja Deus. Deus, Ele tem grandes vitórias para a sua vida. Continue, louvado seja Deus. Continue fazendo, aleluias, aquilo que Deus colocar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aquele que ajuda o pobre, Deus, o ajuda no dia do mal. Deus tem esta palavra para o seu coração. E que Deus abençoe a todos, continue todos debaixo da graça do Senhor, continue fazendo,
Mesmo que você olhe para o sujeito e fale assim, olha, esse camarada não merece, eu não vou fazer. Não, não pense dessa maneira, porque você fazendo, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos amar aquele que nos odeia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue na presença do Senhor, fazendo o bem, que Deus ele vai te retribuir. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós observarmos, amados, esta palavra, conforme ela vem falando para nós, nós teremos êxito nas nossas vidas, teremos vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O problema de muitas pessoas é que não vigiamos. Muitas vezes nós esquecemos da vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. E acabamos por fazer coisas que têm desagradado a Deus. Louvado seja Deus. Mas quando nós obedecemos a palavra, olha, é automaticamente. Na hora do mal, na hora da adversidade, Deus está ali presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Continue nessa perseverança, continue buscando nesse propósito que Deus ele tem grandes vitórias para a sua vida. Você que está aí assistindo aí do outro lado, ouça isto no nome de Jesus. Seja sensível à voz do Senhor. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Continue. Deus ele vai te livrar na hora da adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não pare de fazer o bem. Não olhe a quem. Seja o inimigo, seja um amigo, seja quem for. Louvado seja o nome do Senhor. Seja desconhecido, seja quem for. Muitos, como diz Hebreus, capítulo 13, que sem saber estavam hospedando anjos em suas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue fazendo bem. Louvado seja Deus, que você vai receber de Deus, aleluia, a sua vitória em nome de Jesus. Fica conosco. Todos os dias nós temos aí uma palavra maravilhosa para o seu coração. Deus tem falado. Continue. Dê aí o seu like, né? Curta aí, compartilhe e assina aí, marca aí o sininho aí para você receber notificações de novos vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim você não vai perder, você vai receber em primeira mão aí nossos vídeos aí. Louvado seja o nome do Senhor no seu aparelho. Que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus, em nome de Jesus.